Boa noite. As instituições financeiras desempenham um papel crucial na economia. Asseguram o sistema de pagamentos e são também fundamentais na intermediação financeira. Sem esta operação, a capacidade de investir dos particulares e das empresas ficaria muito limitada. Por este motivo, esta e próximas edições do Praça Financeira vão debruçar-se sobre algumas dessas instituições existentes em Cabo Verde. Mas agora é tempo das notícias. A Auditoria-Geral do Mercado de Valores Mobiliários já autorizou o registro da oferta pública de distribuição-venda das 132.476 ações do Estado, correspondentes a 10% do capital social do Banco Comercial do Atlântico. Esta alienação da participação do Estado no capital social do Banco Comercial do Atlântico enquadra-se na segunda vaga de privatizações que está em curso no país e que deverá estar concluída até 2016. Recorde-se que em finais de 2014 o governo pôs fim às Golden Shares que possuía na instituição. Uma Golden Share ou ação dourada é uma participação acionista detida pelo Estado que, apesar de ser minoritária, confere poderes especiais. O fim destes direitos especiais foi publicado no dia 16 de dezembro no Boletim Oficial. Segundo consta do documento, as ações que o Estado possui no BCA passaram a ser ordinárias e livremente transacionáveis. A 14 de janeiro, a Direção-Geral do Tesouro enviou à Auditoria-Geral do Mercado de Valores Mobiliários o pedido de registro da oferta pública de distribuição-venda, OPDV, das 132.476 ações detidas pelo Estado no BCA e que correspondem a 10% do capital social da empresa. A AGM-VM, como entidade responsável pela regulação e supervisão deste mercado, já autorizou o registro da operação, o que implica que as ações já podem ser negociadas, isto é, vendidas, através da Bolsa de Valores de Cabo Verde. As ações do BCA têm o preço de venda de 3.504 escudos por ação. O encaixe com a operação deverá rondar os 464 mil contos. Quem pretender adquirir estas ações poderá fazê-lo de 26 de janeiro a 16 de fevereiro do corrente ano, junto dos intermediários financeiros BCA, BCN, Banco Interatlântico, BAI-CV e Caixa. O apuramento dos resultados está previsto para o dia 19 de fevereiro. O desenvolvimento de qualquer economia moderna está associado ao funcionamento eficiente do seu sistema financeiro. E é através das instituições e instrumentos financeiros que são disponibilizados recursos para novas atividades económicas e para o desenvolvimento de novos projetos. O sistema financeiro é constituído por um conjunto de instituições que asseguram, essencialmente, a canalização de poupança para o investimento nos mercados financeiros através de produtos financeiros. As instituições financeiras são aquelas cuja atividade principal é a concessão de crédito, fazendo para isso captação de poupança junto dos agentes económicos. Famílias, empresas e Estado constituem, como tal, um intermediário de grande importância na transferência de fundos das entidades que possuem poupanças para aquelas que delas necessitam para financiar os seus investimentos ou gastos correntes. Podem ser divididas em monetárias e não monetárias. As monetárias podem receber depósitos e criar moeda através da concessão de crédito. Já as não monetárias não podem receber depósitos, mas concedem crédito financiado através da emissão de obrigações e de crédito obtido junto de outras instituições de crédito. Existem também os chamados auxiliares financeiros. Das diversas instituições financeiras existentes, as que mais impacto têm no mercado são as instituições de crédito, de onde podemos destacar os bancos, as sociedades de locação financeira ou leasing, sociedades de garantia mútua e sociedades de factoring. Os bancos, enquanto instituição financeira, são responsáveis por diversas operações: receber depósitos, realizar operações de crédito e pagamento, gerir e emitir meios de pagamento. Já as sociedades de locação financeira ou leasing são instituições que têm como objeto principal o exercício da atividade de locação financeira, que consiste numa modalidade de financiamento, através do qual um bem é adquirido pela sociedade de leasing e alugado ao cliente mediante pagamento de uma renda com opção de compra no final. As sociedades de garantia mútua são instituições financeiras muito importantes, principalmente para as empresas, pois prestam às instituições bancárias as garantias que lhes permitem disponibilizar às PMEs empréstimos com taxas de juros menos elevadas e prazos de pagamento mais alargados. Outra instituição de crédito também importante são as sociedades de factoring ou cessão financeira. Funciona da seguinte forma: uma empresa vende as contas a receber para a sociedade de factoring e a sociedade fornece-lhe o capital que o seu negócio está a precisar. Quando os devedores forem pagar as faturas, pagam à sociedade de factoring e não à empresa. Dentre as instituições financeiras, destaque também para as bolsas de valores.
Uma das principais funções dessas instituições é dar liquidez aos mercados de títulos e valores mobiliários. Os principais instrumentos financeiros negociados pelas bolsas de valores são ações e obrigações. Conhece quais são e como funcionam os produtos bancários? É o que lhe vamos explicar na próxima edição. No arranque desta série de edições do Praça Financeira, que se vai debruçar sobre instituições financeiras no país, tem como convidado o Dr. Emanuel Miranda, Presidente do Conselho de Administração da Caixa Económica de Cabo Verde. Dr. Emanuel Miranda, muito obrigado pela pronta resposta ao nosso convite e seja bem-vindo ao Praça Financeira. Começo por perguntar-lhe que avaliação faz do 2014 da Caixa Económica de Cabo Verde. Eu diria que o ano 2014 foi um ano extremamente interessante. Não só na ótica da atividade em si, mas sobretudo tendo em conta as dificuldades que enfrentamos e que o país também tem enfrentado. E, sobretudo, nessa perspectiva, foi um ano de muita aprendizagem. Não só ao nível do Conselho de Administração, da Comissão Executiva, mas de toda a equipa da Caixa. O ano foi positivo, foi muito positivo até diria, porque se em termos de atividade nós hoje estamos algum crescimento, contrariamente aos 2 anos anteriores. O que registramos é um pequeno crescimento, na ordem de 1%, como disse, no que diz respeito ao crédito às empresas e aos particulares. Mas se incluirmos, como disse, o crédito ao Estado, portanto, já registramos um crescimento na ordem dos 6%. E o crescimento verifica-se tanto no crédito particular, ao segmento particular e também no segmento de empresas. Mas estava a dizer, portanto, o ano foi extremamente interessante, sobretudo no capítulo da aprendizagem. Portanto, sentimos a necessidade de definir novas estratégias, ajustar a estratégia que tínhamos definido para o quadriênio 2013-2016 e tudo isso foi muito interessante, criou uma dinâmica dentro da instituição e acreditamos que é nesse sentido que o país deve caminhar. No caso específico das empresas, têm reclamado muito, a nível de todas as instituições bancárias, de constrangimentos, nomeadamente a questão das taxas de juros, da questão também das garantias excessivas de que fala e também de muita burocracia quando recorrem ao financiamento bancário. O que nos pode dizer, no caso específico da Caixa Económica, sobre esse sentido? Nós olhamos para essas críticas com um olhar de quem quer aprender e quer melhorar o seu desempenho. Portanto, é nessa ótica que nós olhamos para essas críticas. E, na verdade, o que temos feito é no sentido de os processos serem mais céleres dentro da Caixa, e o ano de 2014 também serviu como um ano de aprendizagem e conseguimos melhorar bastante no capítulo dos processos, mas também eu aproveitava esta oportunidade para desmistificar um pouco a questão das taxas de juros. Na verdade, Cabo Verde é um país diferente dos países mais avançados, portanto, a realidade é completamente outra. E a estrutura de taxa de juros é influenciada por fatores que, se calhar, em outras paragens não teriam muita influência. O primeiro fator é o preço dos depósitos, portanto, o que nós chamamos de funding, que é extremamente elevado. Nós aqui, a taxa média de depósitos está na ordem dos 5%, portanto, que é muito comparativamente ao que se pratica nas praças financeiras mais avançadas. Nós encontramos neste momento, por exemplo, taxas de 1%, taxas abaixo de 1% ou taxas negativas até. Portanto, nós aqui temos já este custo elevado. Em segundo lugar, também o custo das disponibilidades mínimas de caixa, que é uma exigência do Banco Central, que faz todo sentido, mas que representa para nós um custo elevado. São 18% dos depósitos que, em relação aos quais nós não podemos fazer nada, portanto, não podemos rentabilizar. Portanto, representa um custo elevado. Mas há também a questão dos custos administrativos, que são extremamente elevados aqui no país, desde os custos com comunicações, eletricidade, transportes e segurança, sobretudo segurança. Mas também há outros custos. Há os custos relacionados com o nível de incumprimento que nós temos no nosso sistema bancário aqui em Cabo Verde, que é extremamente elevado. Portanto, nós temos que também adicionar esse fator, o que nós chamamos de prémio de risco, dentro da estrutura da taxa de juros. Mas também há o risco país.
Porque nós também concorremos com fundos provenientes do exterior. Os depósitos, sobretudo, vêm do exterior, dos nossos imigrantes. Portanto, os imigrantes, para colocarem em Cabo Verde o seu dinheiro, as suas poupanças, as taxas aqui têm de ser taxas competitivas face ao custo de oportunidade que têm lá fora. Exato. E, por último, diria que o balanço dos bancos aqui em Cabo Verde é muito, muito, muito pequeno. Portanto, não há muita margem para se acumular os custos marginais. Porque, para já, os custos fixos já são elevados. Para se fazer a atividade bancária, é preciso fazer grandes investimentos. Portanto, o que, por si só, contribui para aumentar os custos no geral, mas também os custos de funcionamento, como disse. Portanto, os custos fixos são extremamente elevados. E se o balanço não tiver uma dimensão suficiente para adicionar também margens interessantes, ou pelo menos margens do lado dos proveitos superiores ao do lado dos custos, portanto, nós não conseguimos praticar taxas ativas muito baixas, porque senão o negócio também não seria rentável, até porque o custo de capital, que também devemos levar em consideração, neste momento os acionistas praticamente de todos os bancos estão descontentes porque a taxa de rentabilidade é muito baixa comparativamente ao custo de oportunidade que existe. Só para lhe dar um exemplo, se os acionistas tivessem apostado em depósitos bancários em vez de investimentos no capital social, estariam a ter taxas de rentabilidade muito mais interessantes. A Caixa Económica de Cabo Verde tem encontrado dificuldades na concessão de crédito? Pergunto-lhe, já falamos das dificuldades apontadas pelas empresas, que dificuldades que a própria instituição aponta quando as empresas recorrem à instituição em procura de financiamento para os seus projetos? Eu penso que aqui a questão de fundo tem a ver com o nível de organização interna das empresas. Porque o nosso negócio é compra e venda de risco. Portanto, nós precisamos de conceder créditos. Portanto, nós queremos, os bancos querem conceder créditos. Mas, na verdade, nós só podemos conceder créditos aos investidores que apresentem projetos, do ponto de vista económico e financeiro, projetos viáveis. E as empresas cabo-verdianas têm uma dificuldade enorme nesse sentido. Para não falar de uma grande fatia do mercado que faz parte do mercado informal. Portanto, que tem também imensas dificuldades em se, portanto, os agentes económicos do mercado informal têm uma grande dificuldade em apresentarem, digamos, projetos minimamente organizados. E, nesse sentido, nós temos imensas dificuldades em avaliar a bondade dos projetos. Portanto, eu acho que as instituições públicas têm feito algum trabalho interessante nesse sentido, mas, por exemplo, a própria Caixa Económica está a estudar para o ano 2015 e anos seguintes uma forma também de colaborar nesse sentido, de ajudar as empresas mais pequenas, as micro e pequenas empresas, essencialmente, na organização dos seus projetos, na preparação dos seus projetos. É claro que terá que ser uma unidade autónoma, não poderá fazer parte da estrutura que também avalia os projetos, mas nós estamos a pensar nesse sentido porque nós constatamos que existem muitas oportunidades de negócio aqui no país e essas oportunidades ou não são aproveitadas pelos nacionais, que muitas vezes falam sobre as facilidades que são concedidas aos investidores externos, mas que, no fundo, na minha opinião, nem sequer tem muito a ver com isso. Tem a ver com o nível de competitividade das empresas e das famílias cabo-verdianas. Daí nós pensamos que a Caixa, também enquanto instituição bancária e financeira de referência, deve também contribuir nesse sentido. A internacionalização continua a ser um dos grandes anseios das empresas cabo-verdianas e nesse sentido, pergunto-lhe, a nível de produtos virados para a internacionalização, a Caixa Económica tem produtos virados para essas empresas que querem lançar-se à conquista de novos mercados? Para já, primeiro diria que a Caixa Económica faz parte desse grupo de empresas que quer apostar
na internacionalização. Aliás, a internacionalização faz parte dos 4 pilares estratégicos da Caixa Económica. Nós queremos, por um lado, criar ou ajustar os produtos e serviços que nós temos que possam viabilizar a internacionalização de empresas cabo-verdianas, mas também queremos ter algum tipo de representação no exterior por forma a dar cobertura também às necessidades não só das empresas cabo-verdianas que querem internacionalizar-se, mas também aos cabo-verdianos que vivem lá fora, também e os investidores estrangeiros que queiram também investir em joint ventures aqui em Cabo Verde, mas com o objetivo de exportação posterior. Eu, na minha opinião, a questão central da nossa economia neste momento tem a ver com a nossa dificuldade, para não dizer incapacidade, de termos um nível de exportação suficiente para alavancar o crescimento económico. Porque a procura interna é muito baixa, não havendo procura suficiente, dificilmente as empresas vão apostar em aumentar as suas produções ou diversificar as suas produções. Mas a internacionalização de serviços seria também uma possibilidade para... Eu, quando digo internacionalização, estou a incluir tudo. Portanto, serviços, produtos, commodities, porque não? O importante agora é nós encontrarmos os nichos onde possamos ser competitivos no mercado internacional. Mas um país que não exporta não tem futuro. Portanto, tem futuro, mas não poderá contar com taxas de crescimento interessantes, porque tem que ser através da exportação. Mesmo as grandes economias têm que apostar na exportação, muito menos ainda o caso de Cabo Verde, porque se isso não acontecer, a nossa procura interna não vai ser suficiente para alavancar o crescimento económico. Dr. Emanuel Miranda, que planos e metas para 2015, muito rapidamente? O ano 2015, na minha opinião, vai ser um ano também extremamente interessante para o país e, em particular, para a Caixa Económica. Porquê? Porque eu acho que já é perceptível para toda a gente de que precisamos fazer ajustamentos de fundo ao nível da nossa política de desenvolvimento. E as instituições financeiras terão um papel fundamental nesse processo. E a Caixa Económica, enquanto instituição de referência, diria que, se calhar até com maior responsabilidade pela natureza da sua estrutura acionista, terá que também dar a sua contribuição nesse sentido. Portanto, nós acreditamos que o ano 2015 vai ser um ano muito exigente para as famílias cabo-verdianas, para as empresas cabo-verdianas e para o governo do país, no sentido de que teremos de ser suficientemente inovadores, no sentido de criarmos maior eficiência interna, portanto, estou a referir-me, no caso das empresas, dentro das empresas, no caso das famílias também, para poderem ter uma maior capacidade de poupança, e no caso do Estado, para conseguir prestar melhor serviço aos agentes económicos, portanto, às empresas e às famílias. Portanto, deverá ser um ano de profundos ajustamentos ao nível da estratégia e das políticas. E a Caixa Económica já tem a sua estratégia definida, aliás, já começou a implementar a sua estratégia a partir do dia 1 de janeiro deste ano. Dr. Emanuel Miranda, muito obrigado por ter estado nesta edição do Praça Financeira. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Vamos já de seguida para um pequeno intervalo. Voltamos na segunda parte com os títulos do Tesouro, informações sobre o novo Código de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares e muito mais. Nascemos em 1998. Assistimos à transformação de Cabo Verde, ao seu crescimento, e nós também crescemos. Em 2005 ganhámos um novo fôlego e focámo-nos num objetivo: contribuir para a competitividade nacional. Desde então criámos soluções e produtos à medida do seu investimento. Apoiámos as empresas, incentivámos os bons negócios, promovemos uma praça financeira atrativa e de excelência, caminhando lado a lado com a economia.
Esta é a nossa missão. Bolsa de Valores de Cabo Verde, onde a sua poupança rende. No BEI, todos os dias, a nossa equipa faz o seu melhor para prestar a todos os nossos clientes um serviço eficiente e de qualidade. A cada dia, aumentamos o número de novos clientes e a sua satisfação é o nosso maior compromisso. BEI, o banco de todos, em todos os momentos. Caixa, o banco que combina comigo. Num país de empreendedores, o investimento e o crescimento económico podem transformar os seus sonhos e os sonhos do seu país em realidade. Investa nesse sonho, faça parte da nova realidade de Cabo Verde e subscreva títulos do Tesouro. Ao subscrever obrigações ou bilhetes do Tesouro, está a investir de forma segura, com importantes benefícios fiscais, bons rendimentos periódicos e um bom retorno financeiro de baixo risco. Invista no futuro dos seus e no futuro de Cabo Verde, um país de um querer enorme. Cresça com Cabo Verde. Meu nome é Maria Tavares, é minha vendedeira. Ali no mercado que me gente feliz. Meio de cor na dinheiro de nós ter. Também de produto de nós ter. A minha é uma mulher de sucesso. Amor, na minha lar tem um banco que te acompanha e te reconhece em trabalho. Novo Banco. As pessoas em primeiro lugar. Bem-vindos à segunda parte do Praça Financeira. Entrou em vigor este mês o novo Código do Imposto sobre Rendimento das Pessoas Singulares, IRPS, um regime que, segundo a jurista Lisa Vaz, traz simplificação administrativa, mas principalmente transfere dos particulares para a esfera das empresas o encargo do cumprimento da responsabilidade fiscal. Com o novo regime fiscal, novas regras e obrigações, é tempo de fazer contas para se saber se vai pagar mais ou menos imposto e quais as obrigações decorrentes das novas regras. É o que os contribuintes têm de fazer agora, conhecer o novo Código do Imposto sobre Rendimento das Pessoas Singulares, IRPS. Os colaboradores passam a ter, portanto, ao efetuar a retenção na fonte, as empresas, no fundo, estão a substituir os trabalhadores, os seus colaboradores, portanto, estou a falar dos trabalhadores por conta de outrem, na sua obrigação fiscal, porque essa retenção passa a ter um caráter liberatório e definitivo. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que durante o ano inteiro as empresas vão efetuando a retenção na fonte e no final do ano os trabalhadores ficam desobrigados de qualquer obrigação fiscal, se assim quiserem. Portanto, a entrega da declaração fiscal passa a ser facultativo, não é obrigatório como vinha sendo até hoje. Isto coloca um peso muito grande na esfera das empresas, portanto o ónus da verificação do cumprimento das obrigações dos particulares, portanto entenda-se colaboradores, são aqueles que trabalham por conta de outrem, está diretamente colocado na esfera das empresas. Segundo a jurista, este novo código traz igualmente novas realidades, como a questão de manifestação de fortunas, um regime anti-abuso que visa sobretudo captar rendimentos de pessoas que antes estavam fora do campo do imposto. Este é um regime que tem impacto também nas empresas, pois são elas que pagam os rendimentos das pessoas singulares. Por isso, a jurista chama atenção para as alterações na questão das retenções na fonte. Segundo a mesma, a grande marca deste código é a transferência do encargo da responsabilidade fiscal dos particulares para a esfera das empresas. São aquelas pessoas que aparentemente têm um nível de vida ou rendimento baixo, mas que têm manifestações externas de fortuna, ou têm um carro de 5 mil contos, 10 mil contos, mas depois aparentemente são funcionários públicos que recebem 30 contos, ou têm uma casa, está a perceber? Portanto, isto é um novo regime também que visa captar rendimentos dessas pessoas que se encontram nessas circunstâncias. Para Lisa Vaz, há um grande impacto a nível da responsabilidade fiscal, pois esta responsabilidade passa a ser solidária, ou seja, se a empresa não efetuar a retenção na fonte, o fisco pode pedir este imposto, quer ao trabalhador, quer à empresa. O caráter opcional da entrega da declaração fiscal e do englobamento no final do ano traz uma simplificação administrativa. Mas a jurista chama a atenção para o facto de só no próximo ano se poder medir se essas alterações serão positivas ou negativas para os contribuintes.
Combustíveis, rendas de habitação e transportes levaram a inflação para terreno negativo em 2014. Os dados do Índice do Preço no Consumidor, publicados recentemente pelo INE, dão conta de uma inflação negativa, menos 0,2%, uma queda de 1,7 pontos percentuais relativamente a 2013. O Índice de Preços no Consumidor, IPC, é um indicador que tem por finalidade medir a evolução no tempo dos preços de um conjunto de bens e serviços. A variação média do Índice do Preço no Consumidor dos últimos 12 meses, que corresponde à taxa de inflação do ano 2014, foi de menos 0,2%, 1,7 pontos percentuais abaixo da taxa registada em 2013. A taxa de inflação durante o ano 2014 teve um percurso descendente. Em janeiro era de 1,1%, desceu para 0,6% em abril. Foi mantendo este processo descendente e caiu para 0,2% no mês de julho. Já em setembro atingiu um valor negativo, menos 0,1%, que continuou nos meses seguintes. No mês de dezembro de 2014, a taxa de variação homóloga registrada pelo Índice de Preço no Consumidor foi de menos 0,4%, diminuindo 0,3 pontos percentuais face ao valor registrado em novembro. A variação mensal observada entre novembro e dezembro de 2014 foi de 0,2%, valor inferior em 0,2 pontos percentuais face ao registrado no mês anterior. Contribuíram com os valores negativos mais expressivos as classes rendas de habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis em menos de 2,9%, transportes em menos de 2,2%, ensino menos 1,7% e lazer, recreação e cultura em menos de 0,9%. Por outro lado, as contribuições positivas foram registradas nas classes bens e serviços diversos com 3,8%, vestuários e calçados 2,8%, hotéis, restaurantes, café e similares 1,5%, bebidas alcoólicas e tabacos 1,2% e saúde com 1,1%. A nível regional, registrou-se uma variação mensal positiva. Em São Vicente, 0,8% e Santiago, 0,1% e negativa em Santo Antão, com menos 0,3%. Atualize-se agora com o calendário dos leilões dos títulos do Tesouro do primeiro trimestre de 2015 e fica a saber mais sobre o próximo, que é já no início de fevereiro. Ficam ainda por realizar 4 leilões, 3 de obrigações do Tesouro, títulos de dívida a médio e longo prazo e um leilão de bilhetes do Tesouro, títulos de curto prazo. Estes leilões têm no total um montante indicativo de 1.100 contos. Tenham atenção que o calendário indicativo pode ser alterado ou atualizado pela Direção-Geral do Tesouro. O próximo leilão está agendado para segunda-feira, dia 2 de fevereiro, a partir do meio-dia. São 300 mil obrigações do Tesouro com o valor nominal de 1.000 escudos e com uma maturidade de 8 anos. A maturidade é a data em que o capital em dívida é pago aos investidores. Agora é tempo de conhecermos as cotações do dia, assim como a tabela de pagamentos de juros dos empréstimos obrigacionistas. A Bolsa fechou esta quarta-feira com as ações da Enacol cotadas a 2.800 escudos e as da Sociedade Cabo-Verdiana de Tabacos a 3.000 escudos por ação. A Caixa Económica de Cabo Verde e o BCA também não sofreram alterações, continuando as suas ações cotadas a 3.000 escudos e a 2.990 escudos por ação, respectivamente. A Câmara Municipal da Praia vai proceder nesta sexta-feira, dia 23 de janeiro, ao pagamento aos obrigacionistas dos juros do 9º cupão. Na próxima terça-feira, será a vez da Eletra proceder ao pagamento, mas desta vez relativa aos juros do 5º cupão. Quanto a Cabo Verde Fast Ferry, será no início de fevereiro, dia 2, que levarão a cabo o pagamento dos juros relativos ao 11º cupão do empréstimo obrigacionista. É desta forma que pomos um ponto final em mais um Praça Financeira. Mas não se esqueça que temos encontro marcado na próxima quarta, no mesmo horário. Espero por si. Até lá, tenha um excelente resto de semana.